Deus. Aleluia. Como é bom estar aqui nessa manhã. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Vamos que vamos? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel 47. São 10 horas da manhã. Amém. Até 10h35 a gente termina. Amém. Mas se Deus quiser, a gente estende um pouquinho mais. Amém? Mas o cronograma aí é de 30 a 35 minutos. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 47. Feliz pela Júlia, pelo Samuel, parabéns. Mas a gente está esperando mais de algumas pessoas aí. Amém? Então, por favor, agiliza. Amém? Aleluia, amém. Deus abençoe. É muito feliz a gente ver a igreja em crescimento, amém? Nós precisamos cada vez mais de pregadores, ministros de louvor, amém? Pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus, amém? Aleluia. Ezequiel 47, todos encontraram? Amém, glória a Deus. 47 a partir do 3. Vou fazer um resumo aqui para a gente poder ganhar tempo, amém? Mas tentar trazer de forma clara. Ezequiel 47, 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e desce a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 12: Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Só até aí, feche teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor, toque ao nosso coração, Pai. É nosso desejo, ó Deus, que a nossa mente, Senhor, e a nossa alma, o nosso espírito, absorva, ó Deus, aquilo que o Teu coração tem reservado às nossas vidas nessa manhã, para que nós possamos ser alimentados, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos pela Tua palavra. Tu és um Deus bom, fiel e verdadeiro, e sabemos que esta manhã o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem algo reservado aos nossos corações, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é uma revelação, como muitas revelações dos profetas maiores e talvez os menores, são de dupla referência. São palavras que é direcionada para aquele exato momento em que o povo está vivendo, e ela tem uma dupla referência com aquilo que pode acontecer, né? Pelas coisas que irão acontecer no futuro. E essa é uma das palavras. Amém? Ezequiel está tratando de um ponto que Deus condicionou o povo a viver, mas também existe uma referência daquilo que está por vir no futuro. Amém? Que reserva a nós. Mas quando eu comecei a estudar esse texto, queridos, eu comecei a pedir a Deus. A gente sempre, como pregador, a gente sempre quer aquela palavra de efeito, poderosa, que Deus possa arrebatar a igreja, que Deus possa tocar o coração da igreja de forma diferente. E é claro que não é a minha vontade, é a vontade do Espírito Santo para com a igreja.
Se que dependesse de mim, amém, nós estaríamos de pé aqui agora, continuando no espírito de adoração, louvando a Deus, até que Deus derrame o seu poder e a sua glória. Mas aprove a Deus nos trazer essa manhã para que uma palavra poderosa toque o nosso coração e que nós possamos ser edificados. Amém? Para entendermos um pouco o contexto da história, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Ezequiel passou a sua vida sendo ministrado pelo seu pai, Buzi. Há duas referências bibliográficas de Ezequiel. A primeira é que ele era filho de Buzi, sacerdote. A segunda é que ele era casado. Mas Jeremias já tinha entregado uma profecia ao povo de Israel, de que o povo seria levado em cativeiro e ficaria lá em cativeiro na Babilônia por 70 anos. Então, até que isso acontecesse, tudo estava normal. Os sacrifícios eram normal, as entregas ao Senhor eram normal, os dízimos eram normal, tudo estava tudo bem. Até que um dia um atalaia sobre os muros de Jerusalém avistou a cavalaria e o exército babilônico chegando. A cidade foi sitiada, rodeada por alguns dias, a fonte de alimento acabou, a fonte de água também acabou, e o templo e os muros de Jerusalém foram derrubados. E Ezequiel é um dos homens que é levado do cativeiro. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias e Daniel. Daniel é levado para o templo, Ezequiel fica com os exilados e Jeremias fica com o povo em Jerusalém. Ou seja, em todos os lugares que existia o povo de Israel, Deus tinha um representante. Deus tinha alguém ministrando uma palavra de coragem, uma palavra de arrependimento, uma palavra de verdade ao coração dos homens, para que eles se arrependessem. E isso aconteceu. Ezequiel é levado como cativo para a Babilônia com 25 anos de idade. A Bíblia nos ensina, quando a gente faz uma busca um pouco mais profunda, de que a Arca da Aliança já não estava ali, quando os babilônios tomaram aquele lugar. Talvez alguns historiadores dizem que os sacerdotes, quando perceberam que a guerra foi vencida pela Babilônia, eles pegaram a Arca de Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus naquele lugar, e fugiram com ela e esconderam. Não há registro de destruição da Arca da Aliança, mas de lá para cá, a Arca da Aliança não é mais citada na Bíblia. A presença de Deus, de forma representada pelo objeto da arca, já não é mais descrita na nossa Bíblia. Talvez o pai de Ezequiel e outros sacerdotes sumiram com a arca, pelos túneis da cidade. E tudo aquilo que Ezequiel aprendeu com seu pai, aquilo que ele aspirava, aquilo que ele almejava fazer, ser um sumo sacerdote, exercer diante de Deus, aquilo que Deus ensinara ao povo ao longo do tempo, isso é tirado de Ezequiel. Ezequiel não mais prestaria serviço a Deus no templo, porque o templo foi destruído, porque os muros de Jerusalém foram derrubados. A Bíblia fala que o exército babilônico levou os utensílios da casa de Deus, levou e queimou tudo aquilo que representava a presença de Deus naquele lugar. Jeremias faz uma descrição clara, fica aí a lição de casa, amém? Jeremias 52, Jeremias faz uma lista de tudo aquilo que foi levado do templo, utensílios, coisas que se usavam para sacrifícios, mas ele não cita a Arca da Aliança. Jeremias escreve, faz uma lista, a Arca da Aliança não estava lá. Então, agora Ezequiel dentro do Império Babilônico, servindo como escravo, e ele também, não por ser diferente dos outros, a ele coube também fazer o papel de escravo. Aí eu queria que vocês colocassem, por favor, Ezequiel 1:26. Aleluia. Note, quando Ezequiel foi levado, ele tinha 25 anos de idade. E aí nós entendemos, quando nós já lemos, já explicamos isso, um sacerdote, um profeta, um Messias, qual era a idade essencial para que ele começasse seu ministério? Alguém sabe dizer? Amém? Já falamos sobre isso. Um homem para ser profeta, um doutor da lei para ser um doutor da lei, um mestre para ser um mestre, qual era a idade mínima? 30 anos.
Então, quando Ezequiel iria exercer o seu ministério, 5 anos depois, já não havia mais a possibilidade, o templo não existia, ele já não estava mais na sua terra, ele já não estava falando mais a língua daquele mesmo povo. Mas com 30 anos de idade, as coisas mudam na vida do profeta, na vida do sacerdote. Ele não exerceria a função de sacerdote, ele exerceria a função de profeta. Representaria a voz de Deus entre o povo. E é isso aí, está lá em 1 Ezequiel 1, 26. Eu tento fugir das rodas de fogo do livro de Ezequiel, queridos, mas eu não consigo. 1, 26 está aí? E por cima do firmamento, Ezequiel estava à beira do rio Quebar. O que Ezequiel fazia? Uma trave, 2 baldes, ele tinha que coletar, essa era a função dos escravos. Coletar água e lodo do rio Quebar. Água e lodo, na beira do rio Quebar. Mas um certo momento, em um certo dia, Ezequiel se abaixa para coletar água e lodo. E quando ele levanta os olhos para os céus, ele tem essa revelação. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem. Na parte de cima sobre ele. E via a cor de âmbar, com uma aparência de fogo pelo interior dele e ao redor. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao seu redor. Aleluia! E como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim o aspecto do resplendor ao seu redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Ponto de atenção para que nós possamos ligar uma coisa com a outra. A presença de Deus para o sacerdote só aparecia onde? No Santo dos Santos, no templo. Então Ezequiel tinha a figura da presença de Deus simplesmente dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos. Mas Deus começou a quebrar o paradigma de onde ele se revela. Deus se revela a Ezequiel à beira do rio Quebar, mostrando a sua glória a ele. Quando nós começamos a analisar o capítulo 1, fala sobre a roda de fogo, sobre 4 seres viventes que se deslocam de um lado para o outro, e as rodas de fogo se movimentam junto, e aí aparece esse homem sobre os 4 seres viventes, sobre as 4 rodas de fogo. Aparece um homem com um semblante maravilhoso. Este mesmo homem apareceu a Manoá. Este mesmo homem apareceu dentro da fornalha de fogo ardente, quando o rei, com toda a sua fúria, fala: quantos homens nós lançamos na fornalha? Eles falam 3, mas eu vejo um 4º homem. Esse homem era Jesus. Deus se revelando através de uma teofania. Jesus aparece a Ezequiel na beira do rio Quebar. Então, a função de sacerdote, Ezequiel não vai exercer, mas a função de um profeta, ele começa a ministrar a palavra de Deus. No capítulo 2, Deus fala para ele: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Deus coloca o espírito de Ezequiel de pé e começa a dizer para ele: você irá profetizar entre a nossa nação, entre Israel. E o que é impressionante de tudo isso, queridos, é que Ezequiel traz uma mensagem dura e Deus alerta isso a ele. Os corações dos homens de Israel são duros, de dura cerviz, incrédulos. É isso que você vai enfrentar. E é claro que a gente sempre cria expectativa naquilo que o Senhor gera ao nosso coração, como não foi diferente no coração de Ezequiel, sobre o nosso chamado ministerial. Nós estamos aqui nesta manhã, não simplesmente porque nós somos adeptos de uma fé, de um movimento de pessoas. Nós estamos aqui porque nós fomos transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo.
que nos alcançou e nos lavou do pecado e nos trouxe a este lugar. Então não existe para nós um estado de estagnado, um estado em que nós não nos movimentamos diante de Deus. Existe em nós a movimentação do Espírito do nosso coração, que nos impulsiona a viver de forma diferente, e isso é o desejo de Deus para as nossas vidas, para que outras pessoas enxerguem em nós também o poder do Espírito Santo transformador, libertador, regenerador, que cura, através do chamado de Deus para com as nossas vidas. E Ezequiel fez aquilo que Deus pediu. Então Ezequiel sai carregando a dura missão de dizer ao povo: vocês estão completamente errados. Tudo isso foi descrito e predito por Deus, mas por causa do coração de vocês, nós estamos aqui. Ezequiel também está incluído no processo de transformação, de aprendizado. Não é porque você tem um chamado ministerial que você não vai viver agruras e sofrimentos. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou com um plano a ser aplicado sobre o seu coração. Então a condição de ser ou não ser dentro da igreja não nos impede e não nos livra de viver e de experimentar experiências com Deus que nos levem a um nível de intimidade diferente. Amém? Aleluia. A crise não anula o propósito. Amém? A crise não anula o propósito. Olhe para o que você está vivendo e vivenciando dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Pastor, eu estou passando por dias difíceis. Amém, glória a Deus. Deus está te ensinando. Deus está te preparando. Deus está te provando. Deus está te moldando, Deus está te lapidando, e processo de lapidação não é fácil, é um termo de comparação com pedras preciosas que precisam tirar pedaços, não é fácil, o processo não anula o propósito, amém? Em Hebreus 10, 23 diz, para nos manter firmes na nossa confissão de esperança, sem vacilar, pois fiel é quem nos fez a promessa. Ezequiel vive tudo isso, mas ele continua sendo obediente a Deus. E Deus faz algo tão impressionante quando nós nos deparamos com aquilo, com o que o Senhor faz com a vida do profeta. Deus manda Isaías pregar nu, durante 3 anos, lá no capítulo 20 de Isaías. Agora pensa um profeta, né? Alguém que era a referência do povo, aquilo que representava a presença de Deus, o homem que representava a Deus, caminhando pelas ruas, nu. Ele não estava extremamente nu, totalmente nu, só a roupa de baixo, mas ele tirou a sua túnica, aquilo que representava a autoridade espiritual sobre o povo, e descalço. E Deus fez ele caminhar durante 3 anos pregando a palavra do Senhor. Jeremias é isolado. Amós teve que se casar com uma prostituta para se fazer referência daquilo que Deus queria com o povo. E com Ezequiel, Deus olha para ele e diz: olha, eu vou tirar de você a delícia dos seus olhos. E quem era a delícia dos olhos de Ezequiel? Sua esposa. Já não bastava Ezequiel ser levado como cativo, escravo, perdeu seus direitos como sacerdote, e ainda Deus tira dele para ensinar o povo que eles estavam distante do Senhor. Deus tira dele a única coisa que podia trazer alento, carinho, amor, cuidado, era sua esposa. E Deus tira de forma súbita. E Deus olha para ele e diz: você não vai poder lamentar, você não vai poder chorar, você não vai poder ter os seus dias de luto. Veste a tua roupa. E nada aconteceu dentro de você. Tinha que mostrar força. Dá para piorar? Dá, queridos. É claro. Mas a diferença entre o piorar dentro de um cenário é piorar sem a presença de Deus. Mas Deus já tinha confortado Ezequiel lá do começo. A glória do Senhor que estava reservada só ao templo,
Agora só Ezequiel viu. E desde o começo, Deus começa a preparar o coração de Ezequiel para viver dias difíceis, dias de luta, dias de muito trabalho. Talvez não era a escala 6x1, era a escala 7x0, não tinha descanso, ele era um escravo. Tinha que trabalhar muito. Mas tudo começou a mudar. Sabe quando Deus começa a trabalhar? Deus chama Ezequiel num vale. Ezequiel 37. Ezequiel, vem aqui. Eu vou te mostrar uma coisa. Chama ele num vale, montanhas. Vale, montanhas de novo. Aqui no vale, ossos secos. E aí Deus chama Ezequiel para uma experiência sobrenatural. E diz para ele: Ezequiel, podem esses ossos reviver? Talvez Ezequiel tenha coçado a cabeça e dizer: Senhor, tu sabes. Talvez dentro do seu coração, como? E aí Deus diz para ele: profetiza. Deus diz para ele: olha o cenário e profetiza. Já viu ossos ouvir? Alguém já teve essa experiência de tentar falar com algo que não tem vida? Talvez dentro do coração de Ezequiel: poxa, isso não é possível. Mas Deus diz: profetiza. Em meio ao vale de ossos secos, o que Deus quer que nós façamos é profetizar. Profetizar o quê? Qualquer coisa, não é adorar. Nesse momento Deus não pede para ele adorar, não é para ele orar, não é para ele fazer nada. Deus diz para ele: profetiza. Profetiza. Tem coisas que nós vamos viver na nossa vida. É claro que eu não estou dizendo para ninguém deixar de orar, para ninguém deixar de louvar, mas você tem que olhar para o cenário e dizer: eu profetizo, porque o Senhor está mandando eu profetizar. O que Ezequiel fala para os ossos, aleluia: ossos secos, assim diz o Senhor, aleluia. Não era a vontade que Ezequiel tinha, não era o desejo do coração de Ezequiel, mas era aquilo que o Senhor tinha dito a ele: profetiza em meu nome e você vai ver milagres. Então o que Ezequiel fez no vale de ossos secos, assim diz o Senhor, aleluia, haja vida, e houve vida. Os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. Imagine talvez um vento soprando naquele lugar, ossos espalhados de diferentes corpos e tamanhos. Ezequiel vê tudo aquilo ser transformado em um exército, porque Deus mandou profetizar. Ei, tem horas que nós temos que orar, jejuar e adorar, mas tem horas que nós temos que nos colocar como representantes dos céus, como profetas do Senhor, e profetizar. Quem está mandando, queridos? O próprio Deus. Há um versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 7, que diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu tenho medo. Deus não te deu um espírito de covardia, mas te deu o espírito de poder e amor. Poder e amor e domínio próprio. Ei, para de fugir, queridos. Para de fugir dos seus problemas. Pare de fugir daquilo que muitas vezes Deus colocou em nossas vidas como um momento de aprendizado. É assim que Deus escolhe para nos ensinar, para nos moldar, para nos fazer caminhar adiante. Com o povo de Israel não foi diferente, porque o coração era um coração de pedra. Ezequiel 36, 17 fala: Deus começa a mudar a história do povo quando Deus decide transformar um coração de pedra em coração de carne. Ezequiel 36, 26. Então Deus leva o profeta para o vale e começa a ministrar o coração de Ezequiel: olha, sou eu quem faço, sou eu quem trago, sou eu quem conduzo, sou eu que direciono. Estou chegando no texto que a gente leu. Em Ezequiel 40, Deus começa a revelar a Ezequiel como seria o novo templo, como seria o novo lugar de adoração ao Senhor. O que era antes só mensagem ruim traga por Ezequiel. Ezequiel profetiza contra os egípcios, contra o Egito, contra Amon. Ele vai profetizando, até que chegou o capítulo 37.
Do 37 e depois o 40, Deus começa a revelar para ele um novo templo. Deus começa a dar medidas, divisões, fazer menção de como seria o templo. Mas no 47, que é o que nós lemos, Deus leva ele a uma outra condição. Uma profecia de dupla referência. Então, ele entra no templo e vê a água que sai do limiar do templo. Águas profundas, águas purificadoras, águas que traziam vida, por conta daquilo que eles conseguiam enxergar ao redor do rio, que eram árvores frutíferas. E talvez a gente já cansou de ouvir essa pregação, sobre águas que dão nos artelhos, águas no joelho, água nos lombos. Mas a primeira coisa que me impressiona naquilo que Ezequiel descreve, é que independente da presença do sacerdote, o rio continuava jorrando. Ou seja, aquilo que acontece dentro do templo não dependia da presença do sacerdote, dependia exclusivamente da vontade do Espírito de Deus. Qual é a lição a nós aprendemos nessa manhã, queridos, com o texto de Ezequiel? É que independente de quem prega, independente de quem canta, independente de quem faz alguma coisa, isso não acontece pela vontade do homem. Não é o tanto que eu prego, não é o tanto que eu canto, não é o quanto eu me esforço, é a presença de Deus sendo revelada através da ação do Espírito Santo, como águas vivas que fluem deste lugar. Então não é o quanto a igreja, hoje você assiste, eu assisto muita pregação, você assiste hoje as pessoas preocupadas com a igreja aparecendo em mídias sociais. Isso não está errado, não é a mídia social que faz a igreja crescer, não é o Instagram, não é o Facebook, isso não faz a igreja crescer. O que faz uma igreja crescer em força, em vigor, é a ação do Espírito Santo como águas vivas que fluem deste lugar, que fluem deste lugar, que fluem deste lugar. Então não é o tanto que eu prego, eu sou bom pregador, não, misericórdia, queridos. Não é por nós, não é pela nossa vontade, não é o tanto que a gente canta, o tanto que a gente adora. Se Deus decidir não visitar, nada acontece. Se Deus decidir não manifestar graça e misericórdia sobre as nossas vidas, nada acontece neste lugar. O culto fica monótono, cansativo. Nós não somos revigorados, nós não somos transformados, nós não somos visitados por Deus. E todo culto, toda expressão onde nós incluímos Deus, se Deus não estiver, queridos, ele é vazio, perdeu o seu sentido. É por isso que Deus nos ensina, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. É estar reunido em nome dEle, estar reunido em função dEle, estar reunido exclusivamente para Ele e por Ele. É por isso, queridos, que nós temos que entender, e Ezequiel entendeu isso, que o rio fluía, independente de quem estava ali, era a vontade de Deus. Então a manifestação da ação de Deus através de águas vivas, João fala isso, 7,37, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. E sabe o que é impressionante no rio? Já viu alguém, como a gente vê lá na passagem de Gênesis 22 ou 26, se eu não me engano, quando Ezequiel cava poços, e aí vem Abimeleque e tampa os poços, e ele vai cavar o segundo poço, aí vem os pastores de Gerar e enterra o poço dele também, aqui não é lugar para você fazer poço não, no meio do deserto. Ele cava o terceiro poço, tiram ele de lá também, enterram, entulham os poços. Poço é fácil de você suprimir a água que sai do fundo, mas o rio de água viva ninguém pode tapar. Ninguém pode obstruir um rio, queridos. Ninguém pode estancar a fonte de um rio. É por isso que do nosso interior não é uma fontezinha. Quando nós cremos na ação do Espírito Santo, não é uma minazinha, queridos. Não é algo pequeno, é algo maravilhoso. Rios de águas vivas fluirão do nosso interior por causa dele. Não é por nós. Não é por nós, queridos. É por causa dele. Amém? E esse homem apareceu a Ezequiel dizendo: Ezequiel, vamos fazer um negócio. Ele pega a medida de um côvado. Um côvado vai dar em torno de 50 centímetros. Existe côvado com medida de 46, 48, o grego de 50.
Mas só para a gente arredondar, fazer uma conta básica, que eu sou péssimo de português, de matemática. Esse homem pega e mede 1000 côvados, 500 metros, e chama o profeta. Ezequiel, vem. Ezequiel vai e as águas lhe dão os tornozelos. Alguém que já correu dentro de rio, dentro de praia? Acho que sim, né? Quando as águas estão nos calcanhares, é fácil de correr? É fácil. O homem pega mais 1000 côvados, mais 500 metros, e chama Ezequiel. Ezequiel, vem. A água está agora no joelho. Já tentou correr com água no joelho? É mais difícil. Sim ou não? Sim. O homem chama Ezequiel para mais 1000 côvados. E ele fala que as águas estão nos lombos. Algumas traduções dizem barriga ou ombro. Dá para correr? O que Deus estava propondo, o que o homem de Deus estava propondo para Ezequiel? Quanto mais você anda, mais você desaparece. Dentro da presença de Deus, João entendeu isso, João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não é o rio que sobe, é Ezequiel que desaparece. Se o rio vem de Deus, se a essência vem de Deus, quem tem que aparecer na vida do profeta, na vida do pastor, na vida do levita, na vida de quem serve, é a presença de Deus. À medida que Ezequiel vai se aprofundando, ele vai desaparecendo. E aí chega um ponto que Deus, que o homem de Deus, que Cristo ali, representado pela figura de Cristo, mede mais 1000 côvados. Aí Ezequiel diz, olha, eram águas que não se davam para caminhar. Tinha que ser atravessada a nado. Águas profundas. E o que é mais surpreendente nessa história é que Ezequiel não foi. Ezequiel não quis mergulhar. Talvez algumas teorias surjam, por que Ezequiel não quis mergulhar? Talvez teve medo porque não sabia nadar. Algumas teorias são aplicadas, mas Deus tinha um propósito na vida de Ezequiel. Era de levá-lo para outra margem, para enxergar as maravilhas do poder das águas purificadoras que trará vida. Águas que trazem vida. Ezequiel não conseguiu atravessar. Ezequiel foi obediente, mas lhe faltou coragem. Sabe por quê? Porque quem estava medindo, quem estava dando a direção, não era qualquer pessoa. Era Deus. Então, o que nós podemos tirar de lição sobre esse registro? Quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus prepara, quando Deus direciona, cabe a nós ser obedientes. Quem mediu? Foi Deus. Quem disse, esse é o ponto? Foi Deus. Então, por 3 estágios, Ezequiel foi obediente, mas chegará a hora na nossa vida que nós temos que ser audaciosos na presença do Senhor. A obediência tem limite, é onde chega a coragem. A coragem nos leva a nos lançar no profundo das águas, porque se Deus está mandando, Deus está capacitando. Se Deus está mandando, Ele está organizando. Se Deus está mandando, Ele já planejou. Se Deus está mandando, caminhe, faça, vá até onde a sua coragem diga o seu limite, e aí é a hora de você dizer, Senhor, eu tenho medo, mas sobre a Tua palavra, como os apóstolos fizeram, eu irei, sobre a Tua palavra eu lançarei, porque quem manda, quem ordena, quem coordena, quem direciona, quem capacita, quem dá forças, é o nosso Deus. E Ezequiel, faltou talvez ali o sprint final, para que aprendesse e vivesse aquilo que estava do outro lado do rio. Mas Deus teve misericórdia e mostrou para ele o que as águas vivas podem produzir. O que estava morto trouxe vida, árvores frutíferas, com alimento, com sustento, dizendo ao povo, é isso que eu vou proporcionar a vocês, se vocês tirarem o coração de pedra e tiverem um coração de carne que adore ao Senhor. Ezequiel não teve coragem, queridos. E o que eu acho mais impressionante, lembra da dupla revelação? Bota para mim, por favor, Apocalipse 22. Deus chama um velhinho, e eu já estou acabando, 10:30. Deus chama um velhinho
de entre 80 e 90 anos. 80 e 90 anos. Ele está também exilado. Ele está também aprisionado. Em um lugar onde as pessoas eram colocadas com outros criminosos para morrer. Era uma ilha rochosa. Pensa para um senhor de 80 ou 90 anos de idade se locomover num lugar desse. Era fácil? Sim ou não? Mas Deus chama esse velhinho. O nome dele era João. E aí coloca para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 22. A partir do verso 1. O que Ezequiel não teve coragem de ver, talvez por medo ou por qualquer outro motivo, não faltou a João. É aquilo que Deus tinha reservado para o povo de Israel, e João descreve aquilo que Deus tem reservado a nós, aqueles que creem no Senhor. Apocalipse 22, 1. Aleluia. E mostrou-me um rio puro de água da vida. O grupo de louvor pode subir, amém? E mostrou-me um rio puro da água da vida. Água que traz vida, que emana da onde? Do trono de Deus, aleluia. Claro como um cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro, aleluia, o 2, no meio da sua praça, e de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as suas folhas da árvore serão para a saúde das nações. 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. 4, aleluia, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, aleluia. 5, e ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, e nem de luz do sol, porque o Senhor, o Deus, o ilumina, e reinarão para todos sempre. O que Ezequiel não teve coragem de atravessar, João teve coragem de enxergar aquilo que Deus tinha, através do grande rio da vida. Se coloque de pé nessa manhã, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, existe uma lição prática nessa passagem. E eu queria compartilhar isso com você. Quando Deus tira o nosso chão, Ele revela os céus a nós. No momento de luta, tribulação, quando você acha que você perdeu o chão, Deus está querendo revelar os céus a você. Ei, você está atento para isso? Talvez você está passando por dificuldade, por necessidade, e você pode dizer, poxa, Deus tirou o meu chão. Não, queridos, Deus não tirou o seu chão. Deus está te apresentando os céus. Deus está te revelando os céus, aleluia, a vontade dEle. E tudo isso, queridos, que Ezequiel viveu, de um novo tempo, de um novo momento com a presença do Senhor, só se deu depois que os corações foram transformados. Existem áreas em nossas vidas que nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Talvez dentro do nosso ministério, queridos, não ir além daquilo que o Espírito Santo nos ensina, daquilo que o Espírito Santo nos ensina a ministrar, a pregar, a adorar, porque às vezes o homem acha que está cheio de si, e não é pela vontade do coração do homem, é pela vontade de Deus. Então nós temos que entender, a ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes eu subi no púlpito e achei, não, eu vou pregar de forma maravilhosa, e Deus vai manifestar a sua presença, e Deus não fez nada. Quantas vezes quando cantava, achava, vou ministrar um louvor ao Senhor, e eu sei que Deus vai derramar a sua glória, e Deus não fez nada, porque não era pela minha vontade, é pela vontade de Deus. Não é o tanto que eu prego, não é o tanto que eu adoro, é o quanto eu me entrego. Me entrego para que Deus manifeste seu poder e graça através de nossas vidas, para que outras vidas também sejam alcançadas. Não é pela nossa vontade, queridos, é pela vontade do Senhor, aleluia. Cabe a nós ser obedientes e corajosos, a entender até onde Deus está nos mandando caminhar, porque nós veremos e viveremos revelações sobrenaturais quando nós entregamos o controle de nossas vidas nas mãos do Senhor. É não esperar do governo, nem de direita e nem de esquerda, é esperar do Senhor. É esperar do Senhor. É esperar do Senhor, queridos. Se Deus tirou o teu chão, olhe para o alto,
que Ele irá revelar os céus a você. Amém? Feche teus olhos, aleluia, 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 aleluia. Senhor, nesta manhã, Pai, o Teu Espírito Santo nos ensina, Pai, o Teu Espírito Santo nos direciona, Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Conhece os nossos corações, conhece os nossos corações, Senhor. Tu sabes, ó Pai, qual a motivação que nos trouxe a este lugar. Tu sabes, Senhor, como o nosso coração chegou neste lugar, nesta manhã, ó Pai. E nós sabemos que nós estamos